Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, a partir do versículo de número 13. Isaías, capítulo de número 52, a partir do verso 13. De certa maneira, nós estaremos dando continuidade às nossas reflexões de domingo passado, onde nós estamos procurando ver como Isaías foi exato sobre a vida e obra de Jesus Cristo, profetizada antes que ele nascesse, e como nos apresentou o Evangelho antes que os Evangelhos fossem escritos no Novo Testamento. Isaías 52, a partir do 13, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Podeis assentar. Como tenho dito, irmãos, é impressionante como o profeta Isaías antecipou os fatos da redenção, maximamente no capítulo 53, a que nós ainda não chegamos. Estamos próximos do capítulo 53, estamos no capítulo de número 52, e comentamos outro capítulo em culto anterior, e vimos como as profecias são exatas, de modo que nós nos perguntamos, por que os judeus que tinham consigo o livro do profeta Isaías, que o liam, não foram capazes de ver em Jesus Cristo o cumprimento dessas profecias. A Bíblia diz pela boca do apóstolo Paulo que quando o livro da lei é lido nas sinagogas, os judeus não conseguem perceber que as coisas se cumpriram em Cristo, porque um véu está posto em seus corações. E é preciso que se livrem desse véu e se voltem para o Senhor, para que então possam ter uma experiência de conversão genuína. O véu de que fala o apóstolo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, são as tradições, são as interpretações equivocadas dos livros bíblicos, que fizeram com que os judeus não conseguissem ver na Bíblia o seu sentido perfeito. Eles tinham uma visão prejudicada por suas tradições, muitas das quais não estavam sequer na Bíblia, e outras eram formadas por interpretações erradas das Escrituras. Por exemplo, uma grande parte dos judeus entendia a alusão ao servo do Senhor aqui, que nós vemos claramente ser Jesus, como sendo o próprio povo de Israel, personificado na figura de um servo. Quando faz-se alusão ao sofrimento, padecimento desse servo, muitos judeus liam como sendo tudo que a nação sofreu nas mãos dos estrangeiros, da Assíria, do Egito, da Babilônia. Eles viam estas expressões sobre a exaltação do servo como referidas ao povo de Israel na restauração da nação à época do milênio, quando o povo encontrará o seu momento áureo. Jesus terá vindo à terra para reinar a partir de Jerusalém, e a nação de Israel será restaurada ao seu relacionamento pleno com Deus.
mas era uma interpretação equivocada. De certa maneira, Jesus, em alguns versículos, aparece em textos referidos à nação de Israel, porque Jesus é a nação encarnada, cumprindo o propósito que Deus tinha para ela. O que eu quero dizer é que muito do que Deus quis fazer pelo mundo através de Israel, por causa da desobediência de Israel, não foi feito, mas através de Jesus se fez. A nação deveria ser luz para os outros povos, não foi por sua transgressão, mas Jesus tornou-se aquele cuja mensagem, através dos apóstolos, percorreu o mundo. Deus disse a Abraão que na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. A expressão descendência ali, semente, é um termo coletivo, porém singular, gerando uma ambiguidade. Por ser singular, poderia referir-se a uma pessoa, mas sendo também coletivo, a nação. Na verdade, se a nação tivesse proclamado entre os povos as maravilhas do Senhor, sido fiel à aliança, esta nação teria sido uma bênção para os outros povos, e ainda o será, quando se reconciliar com Deus, e por ocasião da vinda de Jesus para reinar sobre a terra, então será uma bênção para os outros povos. Mas Jesus tornou-se uma bênção para todas as nações, porque veio e deu o seu sangue em remissão pelos pecados de todos, e pela sua ressurreição vitoriosa, comissionou seus apóstolos para pregarem as boas notícias do arrependimento e da remissão de pecado em todas as nações. De certa maneira, Jesus é o que todo ser humano deveria ter sido, maximamente o que Adão deveria ter sido no princípio. Por isso ele é chamado de o segundo Adão, o último Adão. Jesus é comparado a Adão, é chamado de Adão, não porque com Adão se identifique no pecar, mas porque ele foi o Adão verdadeiro, enquanto encarnado, feito homem. Jesus foi aquele de quem o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele foi a perfeita imagem de Deus. Adão foi criado à imagem de Deus, mas não permaneceu plenamente nela, porque transgrediu. Mas Jesus cumpriu o propósito de Deus para a humanidade. Neste sentido, ele é o segundo Adão. Ele é o homem perfeito. E também Jesus é o Israel perfeito. A nação foi escolhida para ser uma bênção para outros povos. Não foi como deveria sê-lo, mas Jesus, que foi contado como judeu na genealogia de José, da tribo de Judá, manifestou o que deveria ser a nação de Israel como um todo para os outros povos. Como também Jesus é chamado em profecias de Davi, filho de Davi e Davi, porque o plano maior que Deus tinha com a casa de Davi se cumpriu através da pessoa de Jesus. Então Jesus é o rei do qual Davi foi um ensaio imperfeito. Jesus é o homem do qual Adão foi o ensaio imperfeito. Jesus é o Israel do qual a nação de Israel foi o ensaio imperfeito. Ele cumpriu o que a humanidade deveria ser, o que a nação de Israel deveria ser, o que a casa de Davi deveria ser. Jesus, portanto, é o cumprimento de tudo aquilo que na Bíblia é colocado de alguma forma de modelo, de tipo, de figuração mais ampla. E no livro do profeta Isaías, embora haja como se pensar no sofrimento do servo,
como algo que tenha analogia com tudo que a nação de Israel padeceu, é inequívoco que aqui não se trata meramente da nação de Israel. No capítulo 53, inclusive, vai dizer que Jesus seria desprezado, mais rejeitado entre os homens. Portanto, falando da rejeição não apenas do Império Romano a ele, mas de seu próprio povo, Israel. Logo, este homem de dores, este homem experimentado nos trabalhos, este desprezado de que fala o capítulo 53, que é a continuidade do 52, não poderia ser a nação de Israel, mas era uma pessoa particular que seria rejeitado, inclusive, pelo seu próprio povo, que era o povo de Israel. E aqui, no capítulo 52, nós vemos aquilo que a Bíblia coloca em relação à humilhação e exaltação de Jesus. Para a nossa salvação, como diz Paulo aos Filipenses, Jesus, que subsistia em forma de Deus, que era igual a Deus, esvaziou-se de sua glória e tomou a forma de servo. O Verbo se fez carne, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, uno com o Pai, Deus de Deus, luz de luz. Plenamente Deus se fez plenamente homem. Um corpo foi preparado para o Filho de Deus no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Como diz lá em Hebreus, um corpo me preparaste. Como disse o anjo a José sobre Jesus no ventre de Maria, o que nela se gerou é do Espírito Santo. Jesus foi santo não apenas em seus atos, mas em sua concepção. O anjo disse a Maria: aquele que vai ser gerado de ti, aquele que vai nascer de ti é santo, será chamado Filho de Deus. Ele é santo desde a concepção, porque não participou da carne e sangue de José ou de Maria. Ele é separado não só do pecado, mas como diz lá em Hebreus, dos pecadores. Necessitávamos de um sumo sacerdote deste modo, santo, imaculado, separado dos pecadores. Portanto, ele é segundo Adão, porque não teve a carne e sangue do primeiro. Todos nós somos considerados como extensão de Adão, porque viemos dele. Estamos em Adão, e a Bíblia diz: em Adão todos morrem. Mas em Cristo todos que nele estiverem serão vivificados. Jesus é o princípio de uma nova criação, o cabeça de uma nova humanidade. E quando nós nos arrependemos dos pecados e cremos em Jesus, a Bíblia diz que nascemos de novo. Ou seja, nós somos desenraizados de Adão e enxertados em Cristo, o novo Adão, o segundo homem. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós já não pertencemos mais à criação falida e caída, mas agora em Cristo estamos vocacionados a novos céus e nova terra, que Deus há de constituir. Jesus fez-se homem, vestiu-se de humanidade, mas como o primeiro homem, Adão, veio do pó da terra por obra de Deus, Jesus não veio de uma ancestralidade humana, embora seu corpo lhe tenha sido dado no ventre de Maria. Mas Jesus veio por obra do Espírito Santo. E aí, ele veio nascendo numa manjedoura, sendo contado na família de um carpinteiro, sendo rico, diz a Bíblia, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós fôssemos feitos ricos. Tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, diz Paulo aos Filipenses, ele foi obediente ao plano do Pai até a morte, e morte de cruz. Sentiu fome e sede, sentiu cansaço e dor, sujeitou-se a ser tentado por Satanás, lá no deserto e em outras ocasiões. Passou pelas experiências que nos amarguram e entristecem nessa vida,
foi traído por amigo, abandonado por discípulos, foi rejeitado por seu povo, foi condenado como criminoso, sendo justo, foi cuspido, foi despido, foi chicoteado, traspassado por pregos e fixado na cruz. Nós temos aí a humilhação de Jesus, cujo percurso vem desde sua encarnação até a sua morte vicária na cruz do Calvário. Vicária quer dizer substitutiva, em nosso lugar, por nós, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. É feita menção à forma com que Jesus padeceu em Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. O texto dá a entender que os caracteres humanos se perderam na face de Jesus, porque lhe arrancaram a barba e os cabelos, porque lhe bateram a cabeça com uma cana e atravessaram o seu couro cabeludo com a coroa de espinhos, porque ele foi esmurrado, cuspido, flagelado, já não parecia mais a figura de um homem. É por isso que nós temos desconfiança do chamado santo sudário, que acredita-se ter sido o pano com que Jesus ficou envolto quando esteve no sepulcro e que manteve a imagem de Jesus por causa de seu sangue. O chamado sudário, ele foi identificado por testes como da Idade Média, portanto, uma cópia, uma obra deliberadamente feita para parecer com o que teria sido o verdadeiro sudário. Mas nós não acreditamos que este sudário seja verdadeiro, porque a imagem que aparece no sudário é de um homem com cabelo, com barba, com o rosto bem definido. E a Bíblia aqui é clara. Em outra passagem que lemos no culto de domingo passado, é dito que foram arrancadas suas barbas e cabelos. Aqui diz que ele ficou desfigurado, ficou sem parecer um ser humano, de tão machucado que ele se encontrava. Isso por amor de nós. Este padecimento em nosso lugar. Suas costas foram atingidas por chicotes, cujas pontas traziam lâminas e ossos. Jesus teve o seu lado furado com uma lança, morreu uma morte de cruz, a morte dos criminosos, a morte dos malditos, maldito que for pendurado no madeiro. Mas a Bíblia diz que ele fez-se maldição por nós, morreu para quitar a nossa dívida, para expiar a nossa culpa, para pagar o preço da nossa reconciliação com Deus. Mas o texto aqui de Isaías também fala de sua exaltação. O versículo 13, antes de falar de sua morte, inclusive quando fala do sofrimento dele, no verso 14, diz como pasmaram. Ou seja, diante das reivindicações que Jesus fazia, de ser filho de Deus, o Messias, o descendente de Davi, ele está naquela posição tão frágil, tão vulnerável, trazia espanto aos judeus. Alguns diziam, se tu és o filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Os discípulos de Emaús, entristecidos, disseram ao Cristo ressurreto que andou com eles, sem eles saberem, eles julgavam que Jesus ainda estava morto no sepulcro. Eles disseram a Jesus assim: nós pensávamos que ele seria o Salvador. Ele tinha feito sinais, prodígios e maravilhas.
Jesus, irmãos, era um conjunto de surpresas. Quando ele começou a fazer milagres, a sua origem humilde gerou espanto. As pessoas diziam: não é este o filho de José? Não estão entre nós seus irmãos e irmãs? Como é que ele está expulsando demônios? Um homem de origem simples, de uma casa conhecida. Como é que ele faz paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar, Lázaro ressuscitar? Ficavam as pessoas perplexas. Mas depois veio uma segunda perplexidade. Como é que aquele que trouxe Lázaro dos mortos agora está pendurado numa cruz, aparentemente indefeso? Como é que aquele que expulsou demônios com autoridade agora está neste sofrimento e dor sob a autoridade de homens comuns? Como pasmaram? Os judeus ficaram pasmos, primeiro com os milagres de Jesus em face à sua origem humilde, depois pelo seu sofrimento, pela sua aparente situação de vulnerabilidade, quando o viram tão grandioso que em certos momentos quiseram coroá-lo rei. Mas o verso 13 fala da exaltação de Jesus. Eis que o meu servo, verso 13, procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Note como estes versículos, que estão binados, casados, um junto ao outro, trazem uma situação paradoxal. Porque no verso 13 diz que o servo de Deus, Jesus, que agirá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. E o verso 14, retrospectivamente, fala como pasmaram antes disso muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. O texto, portanto, traz um espanto com uma aparência de dor e sofrimento do Messias, e ao mesmo tempo diz que ele seria exaltado, elevado e sublime. Era isso que parecia aos judeus confuso, difícil de interpretar. Afinal de contas, ele vem para sofrer, ou ele vem para ser este homem elevado, sublime? Normalmente eles tomavam a parte que falava do sofrimento de Jesus e davam interpretação figurada. Associavam com o povo de Israel em seus padecimentos, mas quando falava do Messias na posição elevada, gloriosa, eles reconheciam, identificavam como o Salvador. Eles não conseguiam admitir que estas duas profecias se referiam à mesma pessoa, porque ele não poderia ser o desfigurado, o vulnerável, e o elevado e o sublime. Qual a chave para unir estes dois versículos, as duas partes da história, a ressurreição? É interessante que a ressurreição de Jesus não é profetizada de maneira assim ostensiva no Velho Testamento. Ela, entretanto, tem que ser suposta. De outra forma, tudo o que a Bíblia diz sobre Jesus não faria sentido algum. Como é que ele é o que sofre e é o que é levado? A ressurreição é o rito de passagem. Ele morre e depois ressuscita, é levado. Por isso que Jesus dizia, vocês não leram nas Escrituras? Jesus abriu a mente dos discípulos para entenderem as Escrituras, mostrou tudo que devia se cumprir acerca dele, como estava nos Salmos, nos profetas, que era necessário que o Messias padecesse e depois entrasse na sua glória. Quando os discípulos desfaleceram por causa da morte de Jesus, ficaram cabisbaixos, é porque eles não deduziram que a chave de união entre as duas coisas era a ressurreição. Lá em Filipenses diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomou a forma de servo.
e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas aí segue, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi elevado e feito mais sublime do que os céus. No dia de Pentecostes, em Atos 2, nós podemos ver Pedro, cheio do Espírito Santo, dando sentido a essas profecias. Pedro diz: olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês entregaram o justo para a morte, mas exaltado à destra do Pai, ele derramou isso, referindo-se ao Espírito Santo que viera sobre os discípulos e os fizera falar em outras línguas. Exaltado à destra do Pai, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aquele que padeceu é aquele que está na glória, aquele que esteve na cruz é aquele que está no trono. Uma alusão, portanto, à morte e ressurreição de Jesus. A ressurreição era a chave para conciliar as profecias. Jesus veio, morreu por nossos pecados, pagou a nossa dívida, e o Pai testemunhou que aceitou sua morte a nosso favor, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele apareceu aos discípulos, vivo, os comissionou para pregar, e ascendeu aos céus para ser à destra de Deus Pai, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. E ele um dia virá para arrebatar a sua igreja, exercer juízo sobre o mundo e estabelecer sobre a terra o seu reino de maneira visível. Isaías conseguiu ver tudo isso. No verso 15 diz assim: assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Borrifar é respingar. O sacerdote no Velho Testamento é que pegava do sangue do sacrifício e borrifava em utensílios, no leproso que fora curado, em ritos de purificação. O que a Bíblia quer falar aqui é que o sangue de Jesus vai ser derramado em benefício de todos os povos, de todas as nações. Ele borrifará as nações, ele vai, de certa maneira, banhar o mundo com o seu sangue, oferecendo perdão de pecados a todos, oferecendo perdão pelo seu sangue, purificação pelo seu sangue a todos. Borrifará muitas nações. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Sua morte foi a favor de todos os homens. Ele veio não em proveito apenas da nação de Israel. Ele veio para morrer por cada um de nós. Ele veio para borrifar o seu sangue sobre todas as nações. Ele veio para que pudéssemos pregar a todos, judeus ou gentios, judeus ou não judeus, que há perdão no seu sangue, a reconciliação com Deus, através do seu sacrifício. E tem uma parte aqui que fala dos gentios, dos não judeus, dizendo assim, no verso 15: aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que essas nações não foram preparadas para a vinda de Jesus, como a nação de Israel foi. A nação de Israel tinha a revelação, tinha essas profecias,
Mas os gentios estavam entregues aos seus próprios caminhos, os outros povos que não Israel estavam entregues aos seus próprios caminhos. Mas sem ter sido anunciado previamente, durante os dias do Velho Testamento a eles, sobre essas coisas, eles veriam, eles testemunhariam, e sem que eles tivessem ouvido antes, agora iriam entender, porque Jesus comissionou os seus discípulos para pregarem a toda criatura. Jesus veio para os judeus, para o que era seu, os seus não receberam, mas agora todos quanto receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso que nós estamos lendo aqui é mencionado de um certo modo lá na carta de Paulo aos Romanos. Aos Romanos, capítulo de número 9, a Bíblia diz o seguinte: aos Romanos 9, a partir do 30. Que diremos, pois, que os gentios, os povos, os não-judeus, que não buscavam a justiça, eles não estavam nem preocupados com a questão de serem justificados diante de Deus, eles não tinham a revelação, nem conheciam a gravidade de seu pecado, nem o plano redentor. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Quando ouviram o evangelho, muitos gentios corresponderam, creram. Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, que estava ciente dos fatos, que tinha a revelação, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. O que Paulo quer dizer é que os judeus que procuravam alguma forma de atenderem o padrão de Deus para perante Deus serem aceitos, que buscavam a lei da justiça, quando a única forma de ser justificado diante de Deus apareceu, que foi pelo sangue de Cristo, eles estavam tão obcecados por encontrar uma própria forma que não fosse essa que Jesus mostrou, que eles não creram. A Bíblia nos ensina, e daqui a pouco falarei mais sobre isso, que todos somos pecadores, todos estamos aquém daquilo que a lei de Deus exige. Por melhor que nos esforcemos, estando sob os efeitos da queda de Adão, com o nosso estado corrompido, nós não podemos atender absolutamente aquilo que Deus exige. Seríamos, por nossas obras, sempre condenados no tribunal de Deus. Mas Jesus foi o homem perfeito. Ele sim era justo em qualquer tribunal, inclusive no de Deus. E Jesus tomou sobre si os nossos pecados e cumpriu em si a sentença que era para nós, para nos absolver de culpa, para quitar a nossa dívida e para que assim o juiz pudesse nos inocentar das acusações em seu tribunal, porque outro já pagara a nossa dívida. O caminho da justificação no tribunal de Deus é o sangue de Cristo, não as nossas obras. É confiando no que Ele fez na cruz, como um sacrifício perfeito e completo. É refugiando-se na sua graça, recebendo-o como Salvador, que nós temos em seu sangue perdão para os nossos pecados e somos justificados. Os judeus que tinham conhecimento da lei de Deus, de que Deus era juiz, vinham tentando encontrar uma forma de dizerem para si mesmos que eles cumpriam o que Deus dizia, que eles podiam merecer a salvação. Quando Jesus chegou dizendo que ninguém merece a salvação porque todos pecaram, que não há como o homem atender os requisitos de Deus, mas que em seu sangue há perdão de pecados, os judeus não quiseram. Como eu disse, eles estavam tão obcecados por suas tradições religiosas, estavam tão obcecados por suas interpretações equivocadas, que muito embora tendo sido preparados para a vinda de Jesus,
pela revelação ancestral, pela revelação do Velho Testamento. Eles não quiseram o caminho que Jesus ofereceu. Buscaram a salvação pelas obras e tropeçaram em Jesus, que foi para eles uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Mas os gentios, que não conheciam nada, quando as boas novas chegaram, muitos deles creram em Jesus, aceitaram o diagnóstico da culpa, da impotência do homem em salvar-se e aceitaram o caminho de Cristo. Foram a Cristo pela fé, porque pelas obras nenhuma carne será justificada. Somos salvos por Jesus, não por nossas obras, não por nossa religiosidade. Os judeus estavam obcecados com sua religiosidade, com suas obras, com o seu moralismo. E os gentios, muito embora vivendo nos pecados mais escandalosos, ouviram a mensagem da graça e a acolheram. Há inúmeras parábolas de Jesus que fazem referência a isto. Tem uma daquele que contrata trabalhadores, que vem trabalhando muito e depois ele contrata outros para trabalhar que trabalham poucas horas. E todos são igualmente remunerados, e os primeiros que trabalharam mais resmungam. Por que é que esses aí tiveram acesso à mesma coisa? E o Senhor, o patrão, ele diz: olha, meu dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu quis ser benevolente com eles, eu sou. Os judeus não queriam que Deus fosse benevolente com os gentios, porque eles achavam que eles eram privilegiados. Eles achavam que era para eles que Jesus viria, não para os outros povos, não para uma morte expiatória. Nós temos também aquela parábola em que Jesus fala que um homem foi fazer uma comemoração, mandou chamar os seus amigos, nenhum aceitou o convite, todos tinham desculpas. E então o homem mandou chamar os mendigos, os aleijados, e os trouxe para a sua festa. Muitas vezes acontece hoje isso, assim como os judeus naquela época, muitos religiosos de hoje não querem se admitir pecadores e acorrer a Cristo para serem salvos. Mas Deus encontra um drogado, uma prostituta, um homem caído na sarjeta, que ouve a mensagem do Evangelho, recebe Jesus como Salvador, e este entra no céu, enquanto que aquele religioso não. Jesus disse: há publicanos e prostitutas que se converteram, estão entrando no céu, estão entrando no reino, disse ele aos fariseus, adiante de vós, porque os fariseus eram religiosos, e confiavam tanto em sua religião que não queriam ouvir a mensagem de que só poderiam ser salvos em Cristo. Jesus disse em João 5,44, como vocês podem crer buscando a honra uns dos outros, e não aquela que vem só de Deus? Aqueles que não queriam ouvir Jesus, que diziam que não tinham necessidade dele, Jesus lhes dizia ironicamente: o médico não veio para os sãos. Se vocês são sãos, então vocês não vão receber nada. O médico veio para os doentes. E eu vim chamar não justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus disse: eu vim para que os cegos vejam e para que os que veem fiquem cegos. Vocês que pensam ver, não vão entender nada, vão ficar cegos. Mas aqueles que não entendiam nada, mas abrirem o coração, vão ter os olhos abertos para compreender a mensagem da cruz. O texto de Romanos 9, do qual eu só li alguns versículos, é usado pelos calvinistas, nossos irmãos calvinistas, para dizer que alguns estão escolhidos incondicionalmente para o céu e outros escolhidos incondicionalmente para o inferno. Como se tudo já estivesse pré-decidido, Deus marcou quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e não há nada que possa mudar, e portanto, quem é destinado à condenação pode ouvir 1000 vezes que não se converte, quem é destinado ao céu irresistivelmente em algum momento vai se converter. Mas é a interpretação totalmente errada de Romanos 9, é o contrário. Romanos 9, irmãos, é um texto escrito
exatamente para reprovar qualquer sensação de exclusividade do olhar de Deus em função de eleição. O objetivo do texto de Romanos 9 era o seguinte: os judeus achavam que eles eram o povo eleito e somente eles poderiam ser salvos, e Deus não iria ter um plano salvífico extensivo aos gentios. Só se um gentio viesse se converter ao judaísmo e numa espécie de parasitagem iria ser salvo através do próprio judeu. E Paulo está exatamente reprovando isso em Romanos 9. Paulo está dizendo: olha, a eleição da nação de Israel não foi a eleição para o céu ou para o inferno, foi a eleição dessa nação para por ela vir o Messias, foi a eleição desta nação para revelar a ela os planos de Deus que ela deveria ter disseminado pelo mundo. A eleição é para um propósito terreno, não para a questão da eternidade. E Deus diz que não depende do que querem, do que corre, mas dele que usa de misericórdia. Que os judeus não poderiam questionar o plano divino, porque a coisa criada não pode questionar o Criador no que ele faz. E o que Deus está querendo dizer é exatamente isso: eu quis oferecer salvação a todos, e não só a vocês. Era, na verdade, de um lado o povo de Israel argumentando com base na eleição, e do outro lado Deus dizendo: não é com base na eleição não, eu escolhi salvar quem crê, seja judeu ou gentio. E aqueles que querem ser salvos por obras podem ser judeus, mas vão ser condenados. Não é o homem que determina, não são vocês que vão delimitar a minha graça. Os gentios não procuravam, mas quando ouviram a mensagem, creram. E vocês procuravam, mas procuraram com suas tradições religiosas, e quando o evangelho lhes foi ofertado, recusaram. Muito embora tenham sido eleitos para propósito terreno, não crendo serão condenados. Muito embora os gentios não tenham feito parte da nação eleita, crendo eles serão salvos, confiando em Jesus, serão salvos. Ele borrifará para todas as nações. E aqueles que não ouviram falar vão ver, e aqueles que não ouviram vão entender. Por isso Jesus comissionou seus discípulos para pregar a todos os povos. É interessante, irmãos, que os milagres não eram a grande dificuldade daquela época. Aquela época não era uma época secularizada como a nossa, era uma época religiosa. Os pagãos acreditavam em milagres, acreditavam que os seus deuses interferiam nas coisas. Os judeus também criam na intervenção de Deus. Hoje em dia as pessoas acham difícil de acreditar que Jesus é Deus encarnado, que o mar vermelho se abriu, que o sol parou, que Jesus fez um morto de 4 dias se levantar, que ele próprio ressuscitou dentre os mortos. Isso parece um embaraço para essa geração, mas não era um embaraço para aquela. O embaraço do evangelho vinha exatamente, em particular para os judeus, por causa do moralismo judaico. A doutrina da justificação pela fé diz que Deus justifica um pecador. Isso parecia imoral. Justificar num tribunal alguém culpado. O apóstolo Paulo parece chocar os ouvintes judeus quando ele diz assim em Romanos capítulo de número 4, veja o que ele diz. Romanos 4, ele diz no versículo de número 5, mas aquele que não pratica, não tem obras, mas crê, note, naquele que justifica o ímpio, o pecador, a sua fé lhe é imputada como justiça. Em Romanos 3, 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O judeu dizia: isso é imoral. Deus justificar um pecador.
No entanto, todos nós somos pecadores, irmãos. Então, o que é que o judeu fazia? O judeu, ele interpretava a lei de Deus com menos exigências do que ela tinha, para fazer parecer que ele tinha cumprido. Por isso que Jesus veio desmascarando os judeus. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Ai, vocês acham que cumpriram porque não mataram ninguém? Eu, porém, vos digo, quem se encolerizar no coração contra o próximo, matou. Vocês leram: não adulterarás. Vocês nunca traíram suas esposas? Acham que cumpriram? Eu, porém, digo, quem olhar para uma mulher com desejo ilícito já adulterou no coração. Os judeus, eles rebaixavam o padrão da lei, para que eles pudessem dizer que alguns tinham conseguido e iam ser salvos pelas suas obras. Mas a mensagem de Jesus, irmãos, não rebaixava a lei, mantinha a lei na sua altura mesma, que o homem com seus pulos não alcançava. Por isso que em Romanos 3, Paulo diz assim nos versos 19 e 20: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei diz aos que estão debaixo da lei, a lei está em cima e nós estamos embaixo. E no dia do juízo, se depender só da lei, toda boca vai ficar fechada, ninguém vai ter o que argumentar, ninguém vai ter desculpa. Todos vão ser condenáveis diante de Deus. O verso 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei mostra quão pecadores nós somos. Mas nós não podemos ser justificados diante de Deus pela lei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o caminho que Deus encontrou, Jesus morrer em nosso lugar e o culpado ser declarado justo porque se arrependeu e creu em Cristo, era um escândalo para os judeus. Por isso que Paulo diz: a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não eram os milagres de Jesus que eram difíceis de acreditar. Era exatamente essa parte moral da lei que era difícil de eles entenderem, como Deus pode justificar um pecador culpado. Quando o iluminismo surgiu, momento em que o mundo ocidental começou a ficar secularizado, houve o início de toda essa hostilidade para com a religião no Ocidente, de modo especial para com a fé cristã. A doutrina mais abominada por estes homens secularizados, racionalistas, foi a doutrina da expiação. Eles negavam os milagres. Eles não acreditavam nos milagres também, nem na inspiração da Bíblia, nas intervenções de Deus na história. Mas eles também diziam: esta doutrina de um inocente morrendo no lugar de culpados é imoral. Como um inocente morre no lugar de culpado e como um culpado é absolvido? Era um escândalo para eles. Do ponto de vista jurídico, irmãos, se eu interpretar o que Jesus fez pelo direito civil, faz sentido e não gera escândalo. No direito civil, claro, se eu estou devendo a alguém, qualquer pessoa pode pagar a minha dívida. O credor não quer saber se é o devedor que paga ou outro que paga por ele, ele quer a sua satisfação. Se eu usar a lógica do direito civil, eu estava devedor para com Deus, e Jesus veio e pagou. E resolver-se a coisa. Paulo aos Colossenses fala usando a linguagem do direito civil. Jesus cancelou o escrito da dívida que era contra nós, pagou a nossa dívida. Mas do ponto de vista do direito penal é que vem o problema. No direito penal, um dos princípios mais basilares é de que a pena é pessoal. Seria inaceitável que o meu pai, por mais que me amasse, fosse preso no meu lugar se eu fosse um criminoso. Nenhum juiz aceitaria isso. Porque seria para o juiz ser conivente com o crime, e pior ainda, seria prejudicar um inocente. Se nós raciocinarmos nessa pauta, realmente a morte vicária de Jesus Cristo
ficaria tida como um escândalo. Mas o que essas pessoas não lembram, irmãos, é que o plano de Deus é perfeito. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu nos representando. E isso não é só uma questão de representação legal. A Bíblia diz que Jesus matou ali o velho homem que nós éramos. Jesus não apenas levou os nossos pecados, Jesus levou-nos para a cruz, morreu nos substituindo. Então Deus não vai levar um culpado para o céu. O homem que vivia na prática do pecado, ele morre na cruz, ele morre no Calvário. Na verdade, quando Jesus recebe sobre si a sentença, ele traz a sentença sobre o velho homem que nós éramos, que morre. E nós somos enxertados em Cristo na sua ressurreição, assim como ele participou da nossa morte, nós participamos da sua ressurreição, e há um novo homem que surge em nós. O homem que vai entrar no céu não é o velho homem que éramos, o infrator, o culpado. É o novo homem que nasceu em nós pela ressurreição de Jesus. Mas alguém dirá: pastor, mas já renascidos, somos libertados do pecado, mas ainda temos pecado, ainda transgredimos, embora não mais como antes. Sim, são os resquícios do velho homem, mas não é o novo homem que está pecando. E a nossa caminhada em santificação é para ir tirando os pertences que ficaram do velho homem, se despindo do velho, mas aquele que vai entrar no céu é o novo homem, é o homem que não peca, é o homem que é criado segundo Deus em justiça e santidade, é Cristo em nós que é a esperança da glória. Então, lá na cruz, o realmente culpado morreu. Jesus morreu inocentemente, escolheu voluntariamente morrer por nós, mas ele fez com que o realmente culpado que nós somos morresse. O velho homem termina ali. Não é só uma questão de um bandido ficar solto e o pai dele, por exemplo, o irmão dele, por exemplo, inocente, ir para a cadeia. É que quando Jesus aceita morrer em nosso lugar, nós não somos mais aquele bandido. Aquele bandido foi sentenciado à morte de verdade, porque ele termina na cruz de Cristo. E agora aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É esse novo homem que vai entrar no céu. Quando a Bíblia fala do fato de que nós crentes, por não vigilância, podemos pecar, não é este novo homem criado em nós que peca. São os resquícios do velho, que nós temos que todo dia nos despojar dele. Mas quando entrarmos lá no céu, nenhum resquício desse velho ficará. Será aquele novo homem, perfeito, santo. Será o Cristo formado em nós. Seremos nós, conforme a imagem de Cristo, que habitaremos na eternidade. Vamos ficar de pé.